Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 11ª entrevista biográfica promovida pela Direção Regional das Comunidades com diferentes personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram na América em geral. Comecemos então por recordar que foram os primeiros 10 convidados. No mês de janeiro, o professor Onésimo Teotónio de Almeida, de Rhode Island. O professor José Carlos Teixeira, de British Columbia. Também o empresário Batista Vieira, da Califórnia, e ainda a professora Maria João Dogman, do Ontário. No mês de fevereiro, o deputado António Cabral, de Massachusetts. O autarca Luís Miranda, de Quebec. O professor Dinis Borges, da Califórnia. E a cônsul honorária Andreia Muniz de Souza, da Bermuda. Já neste mês de março, o jornalista Francisco Rezendes, de Massachusetts, e o professor Mário Silva, do Ontário. Temos, portanto, viajado pela América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá e na Bermuda. Hoje chegaremos à América do Sul. Vamos até ao Brasil conhecer uma açoriana da Ilha Terceira, dedicada às ciências e à cultura, que reside há várias décadas na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Chama-se Idalina Andrade Gonçalves. Nasceu em Angra do Heroísmo, na freguesia de São Bento. É artista plástica, escritora, ensaísta e poetisa. Iniciou os seus estudos no antigo Liceu de Angra e emigrou para o Brasil ainda jovem. Licenciou-se em Psicomotricidade e Biomedicina e também em Ciências Biológicas. Possui várias pós-graduações, nomeadamente em Neurofisiologia, Geriatria e Gerontologia, em Saúde e Envelhecimento do Idoso e em Saúde e Educação. Fez pesquisa sobre genética biomedicina na Universidade Fluminense durante 11 anos sobre a doença de Machado Joseph, especialmente ligada aos Açores. Fez ainda formação em artes, no âmbito do desenho e da pintura em porcelana, tendo lecionado e realizado exposições nessas áreas. Atualmente é a secretária executiva da Sociedade Essa de Queiroz e secretária adjunta do Real Gabinete Português de Leitura e da Academia Luso-Brasileira de Letras. Além disso, é membro consultivo do Consulado Português do Rio de Janeiro e integra a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. É autora das obras Coimbra Século XIX e O Caminho Une o Tempo e desenvolve um projeto intitulado Associação dos Ilustres Poetas da Escola. Doutora Idalina Gonçalves, seja bem-vinda a esta conversa entre os Açores e o Brasil. Bem, uma boa tarde. É sempre um prazer imenso estar consigo. É amigo, me permita, de algum tempo, e da sua forma de trabalho que enaltece quem está do outro lado do Atlântico. Muito obrigado. Estou muito honrada com o seu convite. A senhora tem saudades dos Açores? Os Açores sempre estão presentes na minha alma e no meu coração. Mas a gente forma uma família e depois um trabalho e dizer vamos voltar e morar é como arrancar raízes de uma árvore que nem sempre vai dar certo. Porque o tempo passou e traz outras visões de vida, mas fazem parte sempre do meu conhecimento e da minha alegria falar sempre, eu sou açoriana, de coração e alma. E há quanto tempo não visita a sua Ilha Terceira? Há 6 anos, precisamente. Tem-a visitado com relativa frequência? Nem sempre, às vezes a gente gostaria mais, mas há 6 anos eu estive na Ilha Terceira e também estive em Ponta Delgada com uma jovem professora que a gente gosta muito, que já foi também das comunidades, a Graça Castanho, estive com ela, porque nós sempre temos que enaltecer as grandes mulheres que têm trazido a história de Portugal, principalmente dos Açores. E se me permite, eu gostaria de lembrar
doutora Manuela Aguiar, porque ela iniciou as comunidades portuguesas após o 25 de Abril. E isso muitas vezes é esquecido. Ela foi uma grande mulher que atuou mostrando o valor. E depois nós, nos Açores, nós tivemos, como eu disse há pouco, algumas senhoras e no Arte Mendes que eu participei do encontro em 95 na Ilha do Faial. Foi muito bom. É muito bom falar tudo isso. Bem a alma. E o que é que a senhora sente no seu coração de cada vez que regressa à Ilha Terceira, ao Açores em geral? Olha, às vezes eu sempre vou encontrar amigas dos velhos tempos, porque essa palavra velho parece uma coisa esquecida. Não. Amigas com a idade como eu, que a gente se encontra e troca, usando um termo um pouco popular brasileiro, troca figurinhas. O que é figurinhas, porque Crocos, em Portugal. é bom falar e a gente ri um pouco, e isso é muito bom. Mas o mais importante é encontrar aqueles cantinhos que nos fazem remeter à infância. E como é que foi exatamente a sua infância em Angra do Heroísmo? Olha, a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, que teve quatro filhos homens, e depois aparece a filha mulher, ela não esperava mais. E tanto é que eu tenho o nome da Lina em razão de uma amizade que ela tinha de uma senhora e quis homenageá-la, porque na época eram Manuelas, Grazielas, Rosas. E isso foi assim, eu fui criada com muito conforto para a época, a verdade se diga. E como a minha mãe era filha única, e o meu avô, enfim, eu só tenho a agradecer à família paterna, que muito me deu de carinho, mas a preocupação que eles tinham de ir à rua, isso era muito do comum. Tanto é que nas festas da cidade era engraçado, e ficava na casa, na varanda da doutora Nazaré, que era ali ao lado da Igreja da Sé, muito amiga dos meus pais, ou então na casa do Carlos Alberto Muniz, dos pais, ali na Praça Velha, conhecida Praça Velha, né? Não é esse, mas era assim que era conhecida. Praça na Restauração. Isso, mas popularmente conhecida Praça Velha. Então isso me traz encantos e ao mesmo tempo perceber que realmente eu conquistei um espaço. Eu cheguei ao Brasil recém-casada, namorar e noivar em 3 meses é muita coisa, depois tem-se filhos, mas tudo foi um aprendizado da vida. E por que é que então a filha caçula, como se diria no Brasil, decide exatamente emigrar para o Rio de Janeiro? Eu não decidi, eu talvez, essa parte aí... São circunstâncias da vida, certamente. Não, mas é que a minha mãe queria que eu estudasse dentro de casa e o meu pai também. Então, eu estava me sentindo meio inútil, porque a gente está falando numa época começo dos anos 60. Então, você quer ter um contato. E, de repente, você namora um senhor que estava no Brasil e foi a passeio, coisa que era muito comum. E você namora, noiva e casa e vai embora. Aí leva um ano a chorar no Brasil, que não, de saudades, que isso também aconteceu. Mas foi um aprendizado muito grande, tudo isso. Além de ser um aprendizado, eu conheci pessoas muito queridas. Eu tenho amigos brasileiros nas mais altas esferas, ao longo dos anos de conhecimento. Então, eu sou muito grata, porque eu já algumas vezes coloquei, todos nós temos uma pedra no caminho, mas a gente aprende a contornar e vai crescendo. Quem nunca sofreu, não cresceu. O olhar a vida é um aprendizado. E depois ingressei na várias áreas, não é? E fui conhecendo pessoas muito importantes. Mas a pesquisa genética me ensinou algo, a mim, que eu acredito que ensina muita gente,
olhar o outro como ele é. E não com aquela famosa compaixão, que não é isso que existe, mas diz, coitado, não. Ele vive e ele quer ser respeitado como ele é. Então você começa a valorizar todas as suas coisas, a sua vida, e aprende no crescimento. E se me permite, nesse sentido, fechar das minhas pesquisas, eu também li o livro, um pouco, claro, do livro judeu Talmud. E ele tem algo lá que diz, para muitos, a velhice é o inverno da vida, e para outros é a idade da sabedoria. E à medida que a gente vai caminhando, a gente tem que aprender essa verdade para estar no planeta Terra, principalmente depois da época da informática. Há quantos anos é que está no Brasil? Aí você vai querer que eu diga a minha idade. Aí alguém vai dizer assim, nossa, disfarçadamente, passamos adiante. Passamos adiante. Mas tenho netos já crescidos, formados. E tenho a minha filha mais velha, está com 50 e tantos anos. Então, demonstra que a gente já está naquela cadeira 70. Mas é a filha mais velha ou é a irmã? Não, é a minha filha mais velha. Mas isso é prazeroso, porque é aquilo que eu disse há pouco. Se você encara que eu estou aquela doença, quem não tem dores, quem não tem sofrimento, mas você tem que ter o olhar, como ele disse, de quem teve 11 anos na pós-graduação de Neurologia no Antônio Pedro. Você percebe a vontade de viver daquelas pessoas que estão numa cadeira de rodas. Eu estou de pé, eu tenho a obrigação de valorizar o meu corpo. Isso torna tudo relativo, de facto, não é? Mas Sim. tenho que lhe colocar, o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa para quem a visita. Também é a cidade maravilhosa para quem nela vive. Todas as cidades são maravilhosas, desde que a gente saiba driblar as pedras que vão aparecer e também conquistar o nosso espaço. Eu costumo dizer que estar num país, seja qual, você mata um leão todo dia e diz que foi uma formiga que passou. Porque faz parte. Porque você, todos dizem, mas é a mesma língua. Sim, mas você é um que está no espaço do outro. Mas todos recebem bem, mas você tem que saber ser recebida e saber contornar o seu espaço. Isso é um aprendizado no dia a dia. E como é que é ser uma açoriana carioca? Vê alguma relação entre os Açores e o Rio? Bem, há algumas relações, mas eu acho que, principalmente morar em Ipanema, Ipanema é como se fosse uma república. Ela é uma cidade entre outra cidade que se chama o Rio de Janeiro. Tudo acontece, mas também te dá a liberdade de você ser você. E não porque você tenha que parecer. Você vive a sua vida do jeito que você gosta ou quer, ou porque optou. Mas, com isso, você desfruta de uma maravilha, que é o mar, as montanhas. Enfim, uma delícia. Mas tudo O mar de vida. é o mesmo que banha aqui o nosso Monte Brasil, em Angra do Heroísmo. Sim, é o Atlântico. Aí, como eu entrei, porque diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, eu devo ter uma dose grande, e me sinto muito bem com essa dose toda, que é para contrabalançar, porque eu volto atrás, se me permite. Eu faço exposições, eu sou premiada, mas eu queria deixar uma sementinha e vou fazer formações acadêmicas na área da psicomotricidade, onde nós temos em Portugal o Vítor da Fonseca, na Universidade Nova, que foi pioneiro nisso, como Lapierre na França. Então, isso é no final dos anos 80, isso é o que está acontecendo. E logo em seguida, Alzheimer começa
a se afirmar, sei que a gente pode dizer isso, mas como nome, porque o ex-presidente americano Reagan tem essa doença e vem a público. E com isso, eu sou convidada para, estou falando isso porque isso foi muito importante, para organizar um simpósio Brasil e Portugal no Palácio da Cidade, que é o palácio onde vive o prefeito, sobre Alzheimer. Foi muito importante, porque se mostrou os trabalhos do Brasil e os trabalhos de Portugal, porque nós temos grandes mestres nas pesquisas em Portugal, que temos que ter muito orgulho disso. A doutora Idalina Gonçalves repartiu a sua vida entre a ciência e a cultura. Qual foi a parte que pesou mais? Olha, como eu lhe disse, eu vou fazer um pequeno comentário sobre essa, talvez responda. Para ir para o António Pedro em Niterói, eu ia de ônibus e eu tinha que estar dentro do ônibus às 6h15 da manhã. E voltava para casa de ônibus e chegava às 11 em Ipanema. Ou seja, eu era turista da minha casa e da minha cama. Mas tem um lado bonito, que o ônibus todos esse ônibus saía às 6h15 e o outro só nas 7h15. E já para mim já era, eu não podia perder esse ônibus. E o motorista, ele ficava, vou dizer, tem a Praça General Osório, que era onde ficava, e a Visconde de Pirajá, ele ficava parado na esquina, me aguardando, como se fosse uma figura importante da aviação dele. Mas o que é que acontece? Ele sabia as pessoas que iam naquele horário. Isso eu guardo com muito carinho. Quantas vezes eu ia sair, eu ia correndo e ele me acalmava. Então são coisas que a gente guarda, mesmo com esse cansaço, mesmo com isso, dessa visão. Outras... Consegue-se ter essa vizinhança de uma mega cidade como o Rio de Janeiro? Sim, sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E você está atuando lá no António Pedro, porque ali o António Pedro é da Universidade Federal Fluminense, em que abrange, e chegar uma senhora portuguesa e me abraçar e dizer, é muito bom abraçar uma doutora portuguesa. E na semana seguinte, digo isso com emoção, eu tive que fazer uma anamnese com ela e ela trazia uns biscoitinhos num saquinho que ela tinha feito para mim. Isso é um presente que guardo no meu coração. São momentos que a gente guarda, que são pessoas que elas se sentiram acolhidas. Não que eu pudesse fazer nada, mas ela se sentiu acolhida. E vai sentir que faz alguma diferença na vida das outras pessoas. Isso é certamente muito importante. Enquanto cientista, como já vimos aqui, dedicou-se, por exemplo, à Bessa Machado Joseph, que tem, como se sabe, uma direta ligação com os Açores e, em especial, com a Ilha das Flores. Que balanço é que faz dessa sua experiência da Universidade Fluminense? Foi muito positiva e vou-lhe dizer com orgulho. Posso não ter outra coisa que confirme tão fortemente isso. Quando eu cheguei, fui convidada para participar, porque tinha participado num seminário de Alzheimer e veio os médicos da diretoria da Fluminense. E eu falei, a gente gosta de conversar, e eu falei sobre a Machado, dizia lá, conhece? A gente não tem muito conhecimento, parece que é uma parte que não é ainda muito acertada, enfim, porque a gente está falando no começo dos anos 90. Isso ainda era uma doença entre outras doenças. Não havia, porque a genética trouxe um outro enfoque e uma outra forma de abordagem. E eu fui. Então, isso era visto como aquela doença, daqueles que foram para os Estados Unidos, um parece que foi na asa do avião, o outro foi não sei o quê. E para você desmistificar isso, foi aquilo que ele disse há pouco. Não é porque eles estejam errados, não, é porque eu era uma intrusa. Então, eu queria colocar em pesquisa, mas isso exigia que o grupo todo participasse. E eu consegui. Eu consegui que se fizesse pesquisa, houvesse a percepção que isso não era aquele grupo açoriano, mas sim a genética de quem tinha o cromossomo com esses sintomas.
E começou-se a tomar conhecimento, que aí já a genética já estava evoluindo muito, de que em outras etnias também tinha essa doença, que não era vista dessa forma. Porque o estigma de dizer, é daqueles, isso pesa muito. As pessoas encobrem. É como no começo, quando, sem falar nomes de ninguém, mas quando alguém caminhava, coitado, está bêbado, tão novo e logo de manhã, a caminhar assim. Mas não era. É porque a doença gera essa caminhada desequilibrada, esse alargar da passada, esse desequilíbrio. Então as pessoas, o povo, isso é normal, colocavam como se estivessem embriagados. Isso vira um estigma. Então, Isso foi na ciência e na cultura. Na cultura está ligada às belas artes e também à literatura, designadamente como secretária do Real Gabinete Português de Leitura e da própria Academia Luso-Brasileira de Letras. As letras açorianas no Rio de Janeiro já vão para além de Antero de Quental e de Vitorino da Mécio. É um pouquinho difícil isso ainda, mas eu consegui uma coisa que também é outra coisa que tenho orgulho, sim. Eu fui para a academia, sou da Academia Medalística Militar, a Abramil, e a de Literatura também. Mas eu, quando cheguei à Luso, Antero não existia como cadeira. E eu comecei a me incomodar e a formar, e conversei com a senhora, com a doutora, a pessoa maravilhosa, Cleonice Berardinelli, que faleceu há pouco tempo, com 106 anos. E ela sempre dizia que era do Real Gabinete. Eu tenho o prazer do meu nome constar como amizade no último livro dela, com os 100 anos, e ela sempre reafirmava, que ela conheceu a Ilha de São Miguel, que Antero era completo, era tudo. E eu comecei a instigar no grupo da academia Luso de que eu deveria ter esse nome. E teve que haver reuniões, porque tinha que tirar um santo para vestir outro, porque as coisas são assim. E havia algum que não tinha muito a ver, e consegui. E hoje, na Luso, temos a cadeira de Antero de Quental. E nesse dia... Para todos nós, é verdade, graças a Deus. É um orgulho. E eu vou lhe dizer mais com emoção. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito emocionada e disse, bem, também tem que ser uma personalidade para tomar posse nesse lugar. Eu estava numa academia ali no mesmo andar, a Carioca de Letras, onde é um carinho muito grande, e o palestrante era o ex-ministro, senador Bernardo Cabral. Uma palestra de um grande mestre, uma carta magna. Assim que ele terminou, cumprimentei-o e disse, o senhor aceita assumir a cadeira de Antero de Quental? E as pessoas que estavam em volta, chamando pessoas, eram ministros, eram académicos, me olharam como quem disse, essa mulher deve ser ET, para ser assim, chegar nessa abordagem. Era mais ou menos isso, estou brincando, mas a fisionomia das pessoas olhava e como quem diz, isso é uma audácia. Bem, a gente de vez em quando faz umas loucuras. Ele olhou para mim e disse, é uma honra, que os meus pais eram portugueses e o meu pai falava muito de Antero, de Fernando Pessoa, e isso é uma honra para mim. Olha, quem quase desabou de emoção foi eu. Ele me abraçou e disse, não, vou sim. E até hoje nós temos uma amizade muito grande com a esposa e com ele. Então, são esses momentos que nos fazem acreditar de que vale a pena, sim, a gente usar, colocar o nome dos nossos sempre bem alto. E a propósito, como é que vê a comunidade açoriana e açoro-descendente no Rio de Janeiro? Mantém relação com os seus conterrâneos ou prefere envolver-se apenas na própria sociedade carioca? Não, olha, inclusive quando foi a posse do senador Bernardo Cabral, eu convidei a Casa dos Açores para tocarem, fazer uma homenagem. Inclusive, Alzira Silva estava de passagem no Rio de Janeiro. Eu a convidei para ela estar presente.
e ela fez parte. E o senador, no seu discurso, ele disse: eu só estou aqui, que ele sempre me chama assim professora Idalina, porque a professora Idalina me convidou com todas as honras. Isso perante juízes da mais alta corte. Foi assim um momento de muita emoção. Respondendo... O seu contributo pessoal para poder afirmar nos Açores, desde logo nos seus círculos culturais, mas sente que de alguma forma os Açores estão relativamente reconhecidos numa imensa cidade como é o Rio de Janeiro. Eu gostaria que tivessem mais, é verdade. Mas o Rio de Janeiro, talvez por ser muito cosmopolita, e isso possa ser visto de uma outra forma. Mas, se me permite, uma parte, eles fazem o melhor que eles podem, mas eles mantêm o mundo deles em função. Mas eu peço licença para dizer uma coisa que, quando esteve aqui no Brasil, eu senti e me senti muito orgulhosa. São as casas que se chamam Casas dos Açores, no Rio Grande do Sul, no Paraná, ou Santa Catarina e Maranhão, que a maior parte deles são netos e bisnetos. Mas o orgulho que eles têm na pesquisa é muito bom. Isso Desde no Rio de Janeiro, certamente que já são cada vez menos os açorianos natos, digamos assim. Estamos a falar de uma comunidade que agora é essencialmente açor-descendente. Sim. Além de que os açorianos do Rio são quase como os da terceira. Mas eu também costumo lhe dizer, isto dentro do que está colocando, uma coisa. Depois que nós saímos dos Açores, nós somos portugueses. Nós não somos açorianos da terceira, nem de nenhuma freguesia. Nós somos portugueses. E como tal, necessitamos, sim, de dar os braços a todos. Eu não sei, talvez, se eu respondi, mas eu acredito que a gente precisa olhar que todos são portugueses, açorianos, seja de que ilha for. E no seu caso, depois de tudo o que fez e fez tanto, o que é que lhe falta fazer? O que é que gostaria mesmo de fazer ainda nos próximos anos? Não, eu pretendo que eu já é quase uma história que parece que não tem a verdade, mas tem. É o Monumento ao Antero. Já esteve para sair na própria praça, mas justamente o que é que aconteceu? Na praça houve aí algumas coisas que não foram muito boas, acontecimentos, e que fez dar uma parada. Mas... Saiba, estamos a falar da Praça Antero de Quental. Quental, que é um orgulho para todos nós. E pouco se sabe sobre essa praça, que ela... Agora ainda vai ter uma estação da Metropolitana, de metrô. Com o mesmo nome. E quem deu o nome a essa praça foi o ministro Gustavo Capanema, em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, são essas histórias todas que nós temos que ter, de muito respeito a todo esse trabalho. Acredito que vai demorar um pouquinho, mas vai sair sim. Porque a gente é meio, sabe, é persistente. E vamos chegar lá. E já deu provas de conseguir tanta coisa ao longo da sua vida, em nome dos Açores no Rio de Janeiro, que certamente conseguirá essa também. Termos uma estátua de Antero de Quental, de alguma forma associada à própria Praça Antero de Quental, na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Idalina Gonçalves, pela sua participação. Não sei se lhe apetece acrescentar algo mais em breves segundos. Sim, agradecer. Também estou terminando um livro de pesquisa sobre os açorianos e sobre a história dos Açores. E isso é muito bonito e cada vez eu me sinto mais orgulhosa de ter nascido naquele torrão. É muito precioso e eu agradeço muito. Este momento foi um momento especial. Talvez eu tenha sido diferente, descontraída, mas eu acredito que todos nós temos obrigação de valorizar o nosso pequeno torrão onde nascemos. Muito obrigada a todos.
Foi um momento especial porque a senhora é uma pessoa especial. Obrigado nós. As entrevistas biográficas das Conversas da Diáspora regressam na próxima semana. Iremos aos Estados Unidos, ao estado de Massachusetts, à cidade de Fall River, para conhecermos a outra face do popular artista açoriano Jorge Ferreira. Então, até lá.